Oi, turma, tudo bem? Morrendo de saudades. Imagino vocês também, né? Um dos outros, dos amigos. Mas vamos lá, nosso encontro, continuar o que a tia Rosa já passou. Vamos lá no livro, nós vamos para o Celebrando. Mas antes, a tia Rosa já fez a oração inicial, né? Olha aqui quem está aqui perto de mim. São Miguel Arcanjo. Ontem foi o dia dele. Foi uma festa, missa linda. E que o Miguel Arcanjo proteja sempre vocês e a sua família, tá? Então vamos lá, celebrando, hein? Senhor, só tu podes saciar a sede de todas as pessoas do mundo inteiro, assim como saciaste a sede da samaritana. Que a tia Rosa falou para vocês, samaritana, né? Samaritano era o povo que não se dava com os judeus. Eles eram inimigos. Eles não podiam nem passar um pela cidade do outro porque havia morte mesmo, né? Devido os samaritanos eles adorarem outros deuses porque eles na época, né, de Babilônia, que foi eles foram tomados, né, pelos outros povos, como vocês já estudaram isso, eles passaram a adorar outros deuses. Então, eles profanaram o templo de Jerusalém. Eles, em vez de levarem animais para fazer, né, a adoração e o sacrifício, o que eles fizeram? Eles levaram ossos humanos para profanar o templo de Deus, porque eles estavam adorando outros deuses. Então os judeus passaram a odiar os samaritanos. E os samaritanos estavam, né, devido a esse domínio, né, de outros povos, eles vieram com os costumes muito ruins, eles viviam no pecado. Então Jesus foi lá, né? Olha que maravilha, daquela água para beber, que é o que? Aquela água, né, para nunca mais ter sede de Deus. Que maravilha, né? É essa que a gente precisa também, né? Então vamos continuar o nosso celebrando. Vamos lá. Pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus e membros da igreja. Todos, obrigado, Senhor. Pela crisma, recebemos uma força especial para a nossa vida cristã. Obrigado, Senhor. A Eucaristia é o grande presente para todos nós. Jesus se dá a nós no pão e no vinho consagrados, que são o seu corpo e sangue. Obrigado, Senhor. O sacramento da penitência nos reconcilia com Deus, quando dele nos afastamos por meio do pecado. É o que? O sacramento da penitência é a confissão, né? A gente está em pecado, então nós vamos lá, a gente vai pedir perdão, né? Confessar e vamos não pecar mais, né? Procurar não pecar mais para a gente poder ter o quê? A gente não ser afastados de Deus. Então, o sacramento, né, da penitência ou confissão nos faz nos unir a Deus, né? A gente fala por meio do pecado, né, nos afastamos. Deus é o Pai que nos perdoa com amor. Olha que maravilha, né? Esses sacramentos todos que a igreja nos propõe para nós praticarmos, para nós estarmos sempre muito junto a Deus. Então, vamos. Obrigado, Senhor. Pela unção dos enfermos, recebemos a cura de Deus para termos força e coragem na doença. Obrigado, Senhor. O sacramento da ordem concede o sacerdócio a homens que Deus escolhe para o serviço total à igreja e aos irmãos. Obrigado, Senhor. Pelo sacramento do matrimônio, Deus se faz presente na família para o serviço dos seus membros. Obrigado, Senhor. Nós vamos estudar as próximas aulas os sacramentos divididos, tá? Aí vai ficar bem melhor para vocês entenderem todos. De mãos dadas, se nós estivéssemos, né, juntos, mas vamos estar com essas mãos dadas no nosso pensamento. De mãos dadas, peçamos ao bom Deus que, Senhor, queremos corresponder à graça que recebemos nos sacramentos com uma vida de fé, esperança e amor. Obrigado, Senhor. Vamos lá na outra página do livro. Olha lá o amiguinho.
Lembra que no primeiro encontro sua turma escolheu um nome? Qual era o nome? Ah, muito fácil, hein? Vamos lá colocar, tá? Crie com seus amigos um símbolo que representa a sua turma. Desenhe abaixo o símbolo escolhido. Como não podemos estar juntos, cada um faz um, tá? Vai ficar no capricho. E desenha lá bem bonito. Escreva o nome de cada sacramento no lugar certo. Como a tia Rosa deu ali, as cidadezinhas, né, com os símbolos, com os sacramentos. Então, vocês completam e pode colorir também, para ficar mais caprichado o livro. Aí vamos lá, sacramento da iniciação cristã. Aí vocês vão lá na colinha, tá? Lá na página anterior. Colocar os 3 sacramentos da iniciação cristã. Facinho, facinho. Sacramento de cura, são 2. E o sacramento do serviço da comunhão. Fácil, hein? Vamos lá? Espaço família. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida de um cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto, existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual, né? Como nós já conversamos, nós temos o quê? Nossa vida corporal, né? Que a gente se alimenta, cuida, tem que tratar bem de tudo que é do nosso corpo, da nossa mente, tudo. E a nossa parte espiritual, né? Que nós temos que estar ligado a Deus, a Jesus, Nossa Senhora, ao Espírito Santo, né? Que é a nossa parte espiritual, né? Isso tem escrito lá no Catecismo da Igreja Católica. Escolha um dos 7 sacramentos e faça um desenho numa folha de papel. Aí vocês vão postar lá pra gente também, tá? E eu sempre coloco umas fotinhos para vocês verem, né? Aí agora vocês vão botar as fotinhos de vocês, hein? Tá bom? Vê se vocês conseguem achar quem já foi batizado. Coloca aí a fotinho de vocês no batismo, tá bom? Quero ver. Amigo de fé, quem é? Vocês vão lá atrás, é Paulo, São Paulo. Vamos lá. A vida nova em Cristo. São Paulo, cujo nome judeu era Saulo, vivia com muita fé a sua religião judaica. Ele perseguia os cristãos, porque não conhecia Jesus. Paulo, ele nasceu no ano 5, depois de Cristo. Ele não foi discípulo de Jesus. Aliás, ele não foi apóstolo, tá? Ele não foi apóstolo, ele não conheceu Jesus. Então, quando a família do Paulo, eles eram judeus. Quando houve, né, várias invasões de outros povos, os pais deles, eles eram pessoas de família muito influentes e eles tinham grandes conhecimentos. O pai dele era um fariseu, grande estudioso também das leis, e ele tinha conhecimento com todos os outros povos. Ele era uma pessoa de grandes influências, né, nas políticas. Então eles foram para Tarso, a cidade de Tarso, que é na Turquia, e Paulo nasceu lá. Então, e Paulo teve cidadania romana. Então, quando Paulo estava com 20 anos, Paulo resolveu querer ir para Jerusalém, porque ele era um grande estudioso. Ele falava 6 idiomas, que eu anotei aqui para falar para vocês. Ó, ele falava o judaico, aramaico, siríaco, turco, grego e latim. Grande estudioso, homem inteligentíssimo. Ele escreveu várias partes, né, dos escritos do Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu. Ele era um homem inteligentíssimo. Imagina falar essas línguas e escrever, não era só falar, né? Ele falava e escrevia. E o evangelho dele, ele escreveu tem muitas cartas. E
tinha também o estudo dele, que ele, tipo, universidades, né, lá em Roma, na Turquia, e naquela época, naquela cidade era de Mesopotâmia. Então, ele resolveu ir para Jerusalém. Aí ele foi perseguir cristãos. Por quê? E para ele, como ele era um grande conhecedor das leis, ele conhecia todas as leis, devido até ao pai dele. O pai dele também, ele era tipo assim, um mestre das leis judaicas, eles conheciam tudo. Então, Paulo também seguiu o mesmo caminho, sabe? O Paulo conhecia todas as leis e ele era um grande, rigoroso, todo mundo tinha que cumprir a lei. Ele era como se fosse um juiz. E ele, na época, né, era o Império Romano que estava lá em Jerusalém, ele pediu autorização, né, porque ele ia pegar todos os cristãos, porque ele tinha que prender. Porque para ele, cristão estava errado, estava indo contra as leis de Deus e contra as leis de Moisés. Ele não conhecia, ele não sabia, né? Então, ele com 20 anos, né, ele foi para Israel, para Jerusalém. E sendo também um fariseu, mestre de leis, ele estava arrasando, diz que ele era muito brabo, muito violento. Até o dia, vamos lá ver, ó. Vamos continuar aqui, quer ver, ó. Um dia, quando ia para a cidade de Damasco para prender os cristãos, que ele soube que estavam pregando lá na cidade. Vocês lembram que Pentecostes desceu, os apóstolos, cada um foram para um lado, né? Pregar a palavra de Deus. E ele soube, vou lá para Damasco. Eu estou sabendo que ele está indo para Damasco. Os cristãos, eu vou lá prender todo mundo. Pediu autorização aos grandes sacerdotes e foi lá buscar os cristãos. No caminho, né, uma luz muito forte o fez cair por terra. Veio uma luz muito grande, né, o cavalo também se assustou, ele caiu. Ele ouviu uma voz que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele lhe perguntou: quem és, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Assustado, Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Jesus falou: levanta-te, entra na cidade, aí será dito o que deves fazer. Então, quando Paulo foi para a cidade lá de Damasco, ele procurou Ananias, né? Ele ficou cego com essa luz. Então, ele foi lá, Ananias soube, né, que Jesus deve ter mandado, né, um anjo, ou mandou recado para Ananias que procurasse Saulo, para curar ele. Então, Ananias colocou a mão na cabeça, perto dos olhos de Paulo, e falou: tu serás curado. Ele foi batizado, olha, mais um sinal das águas, ele foi batizado e ele passou a admirar e seguir Jesus. Ele passou a ser um dos maiores cristãos e propagar a palavra, né? Aí ele, foi batizado, transformado pelo encontro com Jesus. Passou a ser uma nova criatura, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o grande apóstolo dos povos pagãos, que ele tinha que pregar, né? E o que acontecia? Vamos continuar aqui, ó. Como São Paulo, devemos viver a vida nova da graça, que nos vem através dos sacramentos, né? Ele teve o batismo, a conversão, e ele foi pregar aos pagãos. O que é pagãos? Pagãos são aqueles que não acreditavam em Jesus. E como Saulo, depois ele ficou sendo Paulo, né? Jesus mudou o nome dele. Ele foi pregar lá para aqueles lados, bem longe, porque ele conhecia, ele sabia falar, né, nos estrangeiros. Ele falava para os estrangeiros, para todas aquelas cidades enormes. Ele deixou o restante dos apóstolos, ficaram lá por Israel, mas ele foi bem
entusiasmo, e ele foi para as grandes cidades, para Roma, ele foi para Éfesos, até, quer ver, eu vou mostrar para vocês, Éfesos, uma grande cidade, uma das maiores metrópoles daquele tempo. Lá tinha mais ou menos 400 a 500 mil habitantes. Era uma cidade rica, ali tinha um porto, então todo o comércio era feito nessa cidade de Éfesos. Foi uma das maiores cidades que ele ficou durante 2 anos pregando. Aí aqui, vou mostrar para vocês, ó. Cidade de Éfesos. Lá era uma estrutura riquíssima, belíssima. Essa estrada aqui, essa rua, toda em mármores. Ó, você vê. Aqui também estão destruídas, essa cidade também foi destruída por 4 vezes. Tanto invasões como também terremotos. Mas era uma cidade riquíssima, riquíssima mesmo, sabe? As pessoas, tudo era muito ouro. E eles adoravam deuses pagãos, né? Aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tem uma das entradas, né? Aqui é uma capela que um dos homens mais ricos de lá, se chamava Celso, ele se achava o rei, sabe? Ele se achava o soberano. E tanto que aqui, aqui ele fez feito um templo para ele. Ó, vou mostrar para vocês também aqui, ó, o templo. O que acontecia? Em volta todo desse templo de Celso, vocês estão vendo aqui? Isso tudo aqui era o quê? Deuses, os deuses pagãos. Naquela época, o que eles gostavam de adorar? Eles adoravam deuses da fortuna, era o Apolo, Artemis, Poseidon. Então, tudo deles era assim. E ele se achava tanto deuses, né? Que eles gostavam de ser o máximo que eles poderiam ter, ricos. Eles achavam que podia fazer tudo. Então, eles adoravam esses deuses deles. Aí aqui, olha, é templo de Adriano. Olha aqui, eles faziam um templo para eles mesmos. Eles tinham que ser adorados. Aqui tem até a carinha dele aqui, ó, os cabelinhos encaracolados. Então, nessas casas, nesses templos, tudo eram adorações. E Paulo foi audacioso, né? Foi audacioso que ele foi para um lugar perigoso. Paulo, em várias cidades, Paulo era perseguido. Paulo era expulso da cidade, né? Olha, vou mostrar a vocês também aqui, lá em Éfesos. Aqui é uma biblioteca de Celso. Ele era o governador. Aqui eram deuses. Essa biblioteca era a maior biblioteca que existia. 12 mil rolos. Era nessa biblioteca. Ela também foi incendiada e com terremoto ela destruiu. Aqui, ó. Nós estávamos aqui. Aqui, ó, o Padre Julinho aqui, ó. Novinho, magrinho. Uma cidade, um espetáculo. E vocês imaginam, né? Paulo audacioso ali em Éfesos, falando de Jesus, pregando. E o povo lá, aquele comércio, né? Maravilhoso, que tudo passava ali naquela cidade. Era uma cidade muito próspera. E tinha os homens, né, que faziam essas estatuetas dos deuses todas em ouro. Vocês acham que eles estavam gostando que o Paulo estava falando de Jesus? E quanto mais que Jesus morreu na cruz. Para eles, morrer na cruz era a pior coisa que existia. Só ladrão, grandes bandidos, né, grandes foras da lei, que eram colocados na cruz. A cruz não era de Israel, tá? Quem colocou a cruz em Israel foram os romanos e os gregos. Eles que usavam cruz, né? E era uma humilhação a pessoa estar na cruz. Aí como é que pode Paulo ir para uma cidade onde tinham deuses maravilhosos, falar de um Deus que morreu na cruz? Olha que luta, né? Então, aqui, ó, daquela parte daquela cidade, a gente chega aqui. Aqui não sei se dá para vocês verem. Isso aqui é um anfiteatro. Esse anfiteatro se chamava Odeon. Ele dava 24 mil pessoas. Ali tinha música, dança, reuniões
políticas. E Paulo lá pregando Jesus. Olha como é que é lá bonito, ó. É tudo na arquibancada. Aí vocês imaginam, ó, vocês imaginam um lugar desse sem microfone, né? Como é que falar, que coisa, né? Uma engenharia maravilhosa. Olha aqui assim também. Você vê uma grandiosidade, mas Paulo foi expulso lá da cidade. Paulo foi preso várias vezes em outras cidades também, que ele rodou muito. Ele teve 9 cartas, várias viagens ele ia escrevendo para o povo. Aí aqui, ó, uma curiosidade para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Sabe o que é? Banheiro. Olha o banheiro lá de Éfesos. Ai, gente, ia ser meio complicado ir num banheiro desse, né? Banheiro era um coletivo, tudo em mármore. Lá o luxo era enorme, né? Agora, lá em Éfesos, também tivemos João. João também ficou em Éfeso. João também encontrou com Paulo lá. E João também pregou a palavra de Jesus. E sabe quem estava com João? Maria, né? Vocês lembram que na cruz Jesus falou para João: eis aí a sua mãe? Que ele ficou tomando conta de Maria. Então, quando as perseguições estavam muito violentas, João foi para Éfesos e levou Maria. Olha aqui. Olha a casinha que ele mandou fazer para a mãe de Jesus. Coisa linda, ó. Olha a casinha que Maria ficou aqui. Eles ficaram 9 anos morando aqui em Éfesos. Olha a casinha dela. Lá dentro não podia fotografar. Lá é proibido fotografar. E Maria ficou aí até seus últimos dias. Deixa eu botar aqui a casinha, vocês verem, eu vou falando, ó. Maria, ela morreu aqui. Ela ficou até seus últimos dias. Agora, morrer não, né? Que Maria não morreu. Maria, ela dormiu o sono eterno e foi assunta aos céus. Então, Maria ficou protegida, né? Só que alguns historiadores dizem que Maria foi para Israel. Levaram Maria para Jerusalém para poder ser enterrada junto com José, a mãe e o pai. Só que o túmulo dela está vazio. Até hoje ninguém achou o corpo de Maria. Então existe lá uma capela, lá em Jerusalém, vocês estão vendo aqui? Se chama Capela da Dormição de Maria. Muitos peregrinos vão lá, né? Porque diz que os anjos vieram, pegaram Maria e ela foi assunta aos céus, né? De corpo e alma. Né? Aqui, ó, de frente. Olha que coisa linda. Não dá para ver muito bem, mas vocês veem aqui em Israel. A outra casa é em Éfesos. Então, Paulo, né? Perseguido, Paulo foi preso. Ele foi preso várias vezes. E muitas das vezes ele saía da prisão misteriosamente, milagrosamente ele era solto. Vocês podem ler no livro de Paulo, no Atos dos Apóstolos, vocês vão ver todas essas histórias de Paulo. Vocês vão ver as coisas que aconteciam com ele. Aí da última vez, ele foi preso. Ele ficou quase 1 ano preso em Cesareia de Filipe. E o que aconteceu? Ele passou a ser cristão, então os romanos estavam pegando ele, né? E eles tinham medo de prender Paulo, porque ele tinha uma cidadania e ele era muito fluente. Então ele foi para Roma, ele ficou pedindo: não, eu não quero ser julgado por vocês, eu não quero ser julgado por judeu, eu sou um cidadão romano. Aí ele foi para Roma. Só quem estava lá em Roma, sabe quem era? Nero, brabo pra caramba. O que Nero manda? Colocar ele fora dos muros, como eu já falei para vocês, as cidades eram cercadas de muro, né? Olha aqui, ó, em Roma. Aqui são as muralhas de Roma. Nero coloca Paulo lá fora dos muros e manda matar Paulo, ó. Tira a cabeça dele. Aí lá em Roma
tem uma igreja em homenagem a ele, né? Que se chama Igreja Paulo Fora dos Muros, porque é fora dos muros de Roma. Olha aqui que igreja mais linda. É uma das igrejas maiores que existe. Depois dela, só mesmo a de Pedro, que é a basílica, né? Onde o Papa fica. Uma das maiores igrejas de lá. Lindíssima. Ela lá por dentro, vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Aqui assim, olha, é tudo carinha de papa. Muito bonitinho, assim, olha. Aqui, olha, primeiro Papa Pedro, uma por uma. E quando eu fui lá, quem estava no papado era Bento XVI, nosso querido Bento XVI. Aí a luz fica acesa no Papa da época. Olha, os mosaicos lindíssimos, lindíssimos, uma igreja linda. Essa igreja, ela tem mais de 135 pilares, colunas, porque dizem que Pedro e Paulo são as colunas da Igreja Católica, né, dos cristãos. Então a igreja dele tem mais de 135 colunas. E lá nessa igreja, o que tem lá? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Ih, botei as cabeças para baixo. Aqui são as correntes que Paulo foi preso. Um pedaço, né, das correntes, e aqui embaixo é o túmulo de Paulo, a corrente que Paulo foi preso. Aqui, nessas duas marcas aqui, tem uma moeda com a cara do Nero, né? É uma corrente de bronze. Ó, Paulo ficou preso, mas vocês sabiam? Paulo não ficou preso em prisão comum. Paulo ficou preso, foi prisão doméstica, prisão no lar. Por isso que ele teve que ficar com a corrente para ele não fugir, né? Aí agora aqui, ó, eu, tia Rosa, a gente é muito feliz lá em Roma, que nós fomos ver tudo isso de Paulo, maravilhoso. Agora, tia Rosa falou com vocês, foi o poço de Jacó, né? Nós, infelizmente, não fomos no povo de Jacó, porque ainda existe aquele tumulto, é um lugar meio difícil da gente ir, e poucos peregrinos vão lá. Mas eu vou mostrar para vocês, olha, esse poço que nós fomos. Esse poço aqui, sabe onde é que é? Na casa da Santa Ana, São Joaquim, que são os avós de Jesus. Aqui, ó, como é que o poço era? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né? E nós fomos lá na casa, aqui, ó, Santa Ana, Maria, né? E aqui, sabe onde é? Quarto que a Maria nasceu, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí vocês veem, poço, né? Lá é muito comum poço, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é um outro tipo de poço que nós fomos numa casa de uns judeus. Lá tem muito poço, né? Que não tem água encanada, né? Principalmente naquela época. Então, gente, é isso aí, olha. Aprendam quem foi Paulo, maravilhoso. Vamos, ó, aqui, vamos lá ver, né, ó. Que ele, através dos sacramentos, ele passou a ser essa pessoa maravilhosa, né? Ó, para conhecer mais sobre a vida e missão de Paulo, leia o livro do Atos dos Apóstolos. É uma boa leitura, gente. E quando Paulo estava para morrer, olha a frase que Paulo deixou para nós. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso está em 2 de Timóteo, escrita por Paulo, tá? E que nós também, né, sejamos assim, corajosos, igual a Paulo, para falar de Jesus, tá? Um beijo, o vídeo ficou grande, tá? Ó, saudade, coloca o trabalhinho lá pra gente ver, tá? Dá o like de vocês lá, tá bom, queridos? Ó, que São Paulo, que os nossos sacramentos venham nos trazer cada vez mais fé e nos ligue cada vez mais a Deus. Um beijo, ficam com Deus e muita paz na família, tá? Até semana que vem. E vamos lá no trabalho. Beijo.